Boa noite a todos. Nós queremos cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Queremos que você ouça nesta noite esse tempo de culto em que vamos tributar ao Senhor. Para isso nós iremos ler a palavra de Deus, que está registrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, e os versículos de número 3 ao 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, o Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Este texto, sem sombra de dúvida, tem a sua máxima na ideia de que Deus sempre tem um consolo para as nossas vidas. E o momento é certo que nós precisamos de um consolo do Pai, de um consolo de Deus. Nós queremos te convidar para que você, se puder, nos acompanhe nesse momento de oração. Estaremos orando, pedindo a Deus que Ele possa consolar o teu coração, consolar a tua família. De alguma forma, de Deus virá o consolo para as nossas vidas. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por poder estar neste tempo te adorando, independente das situações que nos cercam. Nós reconhecemos que o Senhor tem a soberania, o poderio, e nada, absolutamente nada, fugiu ao teu controle, Deus. Permita, Senhor, que através do teu Espírito, o consolo de Deus se manifeste na vida dos nossos amigos, daqueles que estarão ouvindo os louvores, a ministração da palavra, e que se alguma ação possa estar ocorrendo na vida desses amados, meu Deus, que o Senhor, com a sua graça, possa usar-nos para que consigamos transmitir uma palavra de consolo. É isso que nós acabamos de ler aqui, Senhor. Por mais intensa que seja a aflição, dentro da bondade de Deus, sempre existirá largueza para trazer-nos o consolo. Manifesta a tua bênção e aceita, meu Deus, os nossos louvores. Te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.
vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer.
Sua vida estava em ruínas por pecar, chorou, sofreu, encontrou o Mestre. Ele a viu e a perdoou, deu-lhe dessa água viva, e ela eu sei de um rio perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. A paz do Senhor, irmãos, a todos vocês que estão nos assistindo aí da sua casa, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, a este canal. Eu quero, nesta noite, meditar no Evangelho de Mateus, de número 14, e eu tenho uma mensagem para você, uma mensagem de fé, uma mensagem de perseverança, confiança em Deus. E eu preciso que você fique até o final deste vídeo, porque Deus com certeza vai falar com você. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, de número 14, verso 28 a 29. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? O milagre mais emblemático registrado na Bíblia é aquele em que Jesus anda sobre as águas. Esse milagre foi registrado em 3 dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e João. Ao andar sobre as águas, Jesus revelou de forma muito clara aos seus discípulos a sua natureza divina. O texto do Evangelho de Mateus também destaca a atitude de Pedro diante desse grande milagre. Ao ver Jesus andando sobre as águas, Pedro pediu para que pudesse ir até Jesus. Pedro, então, ele anda sobre o mar, ele anda sobre as águas em alguns instantes, mas logo depois ele começa a afundar. Vejamos nesse texto
como que isso aconteceu. Jesus andou sobre as águas depois de um dia muito agitado. Ele havia alimentado uma multidão de 5.000 homens, fora a contagem de mulheres e crianças. Então Jesus tratou de se afastar da multidão para orar. Depois resolveu partir para um outro lugar. Enquanto despedia aquele povo, Jesus mandou os seus discípulos, mandou que eles atravessassem para o outro lado do mar da Galileia, rumo à cidade de Cafarnaum. O texto bíblico diz que após despedir a multidão, Jesus Cristo subiu sozinho ao monte para orar. Ali ele permaneceu até anoitecer. A essa altura o barco dos discípulos estava sendo açoitado pelas ondas, castigados pelas ondas, os ventos sopravam contrário. Os discípulos tiveram de enfrentar aquela situação por algumas horas. Parece que era o início da noite quando o vento começou a levar aquele barco para o meio do mar. E Jesus chegou até o barco somente quando já era madrugada. O modo que Jesus alcançou o barco dos discípulos é extraordinário. Eles estavam remando contra a força do vento, quase que numa tentativa inútil de controlar o barco. Então de repente eles viram alguém caminhando sobre o mar, caminhando sobre as águas. A figura era indistinta e eles ficaram completamente apavorados. Não era para menos. Como alguém poderia andar sobre as águas como se estivesse pisando em terra firme? Os discípulos até pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar com medo. Mas logo Jesus fala para eles: sou eu, não tenham medo. Somente o apóstolo Mateus registra a reação de Pedro ao saber que Jesus estava caminhando sobre as águas. O discípulo vigoroso rapidamente pediu que seu mestre permitisse que ele fosse ao seu encontro. Pedro andou sobre as águas durante algum tempo, mas logo começou a afundar. É comum algumas pessoas criticarem o apóstolo Pedro por ter afundado nas águas. Nós ouvimos muito sobre isso. Aqui é preciso lembrar que Pedro não era uma pessoa incrédula. Provavelmente nenhum de nós teria tido a atitude ousada de fé que Pedro teve. Facilmente teríamos permanecido dentro do barco junto com os demais discípulos. Mas Pedro queria mais. Na verdade, Pedro andou sobre as águas como resultado de uma fé genuína. Nem por um instante ele duvidou que a pessoa que estava andando sobre as águas era Jesus. E por isso ele pediu para ir ter com ele. Então Pedro manteve o seu olhar firme em Jesus. Ele pôde ter a experiência em sua própria vida, o poder divino sobre a natureza. Quando Pedro andou sobre as águas, ele experimentou de forma mais literal e possível a ação sobrenatural de Deus sobre a sua criação. Mas o texto vai dizer que neste momento em que ele se perdeu um pouco a atenção do mestre, que ele sentiu o vento bater, que ele percebeu as suas ondas agitadas ao seu redor, ele começou a afundar. Esse é o texto que nós acabamos de ler. Agora eu queria, juntamente com você aí na sua casa, tirar algumas lições desta passagem que poderemos aplicar em nossa vida. O milagre que Jesus andou sobre as águas nos ensina algumas lições. Em primeiro lugar, Pedro confiou em Deus.
não em homens. Por quê? Porque Pedro poderia muito bem pedir ajuda dos seus amigos que estavam no barco. Ele poderia pedir que alguém jogasse uma corda, jogasse quem sabe uma rede, que alguém pudesse estender a mão, mas não. Ele focou os seus olhos em Cristo, e foi até Cristo que ele foi caminhando, e quando ele começou a afundar, ele pediu ajuda, ele recorreu a Jesus Cristo. E esta é a primeira lição que nós tiramos. Em quem você tem confiado? A quem você tem recorrido quando as coisas estão difíceis? Para quem você tem contado os seus problemas? Prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Amparado nos braços de Jesus, Pedro escutou a apropriada repreensão: homem de pequena fé, por que duvidaste? A primeira lição que nós podemos aprender nesta noite é recorrer a Deus, buscar a Deus em momentos difíceis, confiar em Deus. A segunda lição que nós podemos extrair do texto é: com esse milagre aprendemos que confiar em Deus é a melhor solução. Muitas vezes nós estamos no meio de uma grande tempestade, no meio de um grande problema, no meio de uma grande dificuldade, remando contra o vento forte, e uma sensação de abandono toma conta de nossos corações. Um sentimento de desespero, quem sabe, bate ao nosso coração, e a gente muitas vezes perde a esperança, não sabe a quem recorrer. O texto vai dizer que nós precisamos confiar em Jesus. Pedro confiou somente em Jesus, no poder de Jesus. Ele sabia que mesmo afundando, o Senhor estenderia o seu braço, a sua mão forte e poderosa, e o traria de volta à superfície. O nosso Deus é Deus onisciente. Ele conhece todas as coisas, mesmo que às vezes as trevas da noite tendem a nos impedir de vê-lo. Ele continua com seus olhos sobre nós. Ele está acompanhando nossa embarcação no alto de um monte. No Monte Sião celestial está o trono de Deus, de onde Ele governa tudo, de onde Ele governa todo o universo. Nada escapa ao seu controle. A terceira lição que nós podemos aprender aqui, que esse milagre nos ensina que Deus age no tempo oportuno, de acordo com a sua vontade, que é soberana. Os discípulos passaram horas remando contra o vento, horas remando. Se fosse de acordo com a vontade dos discípulos, certamente Jesus teria chegado antes. Mas a palavra de Deus nos fala também que existe um tempo certo para todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que não compreendamos, o fim último de todas as coisas é a glória de Deus. Ele é Senhor da história, Ele é soberano. Ele não chega atrasado, Ele também não chega adiantado, Ele chega no momento certo. E é no meio da tempestade que nós crescemos, é no meio da tempestade, da tribulação, que nós aprendemos, que nós amadurecemos. Até mesmo uma tempestade tem a sua finalidade no plano de Deus. Os discípulos precisavam aprender uma lição. Eles precisavam ter a sua fé fortalecida no Senhor. Existem lições que só podem ser aprendidas em meio a tempestades, em meio às dificuldades, porque é na prática que nós aprendemos, não é de forma literal. Para finalizar, amados, o profeta Naum, ele escreve que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Podemos descansar na certeza de que as mais altas ondas, aquelas que algumas vezes até cobrem o nosso barco, sempre estarão debaixo dos pés do nosso Deus.
Jesus anda sobre as águas em nossa direção, e nós devemos recebê-lo como um verdadeiro Filho de Deus, de quem somos completamente dependentes. Eu tenho uma pergunta para você nesta noite. Como voltaremos depois desta pandemia? Como voltaremos depois dessa tempestade, depois desses ventos contrários? Como que nós vamos voltar, regressar à igreja, às atividades normais? Desanimados? Cabisbaixo? Ou teremos a nossa fé em Deus fortalecida? Voltaremos com honra, como um soldado depois de uma batalha? Ou voltaremos como perdedores e fracassados, desanimados, porque passamos por momentos difíceis, de peste, de desemprego, de corrupção? Como que nós voltaremos? Como que você vai voltar, querido? Reflita aí na sua casa. Você está abatido? Você está chateado? Nós nem chegamos ainda na perseguição. Estamos passando por momentos difíceis, mas não é hora de abaixar a cabeça, não é hora de ficar reclamando, não é hora de ficar cabisbaixo. Nós precisamos depositar a nossa fé em Cristo Jesus e saber, ter a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Cristo está no controle da sua vida, Cristo está no controle da história. Venha o que vier, Ele é soberano, Ele é poderoso, e Ele tem cuidado do seu povo, e Ele tem cuidado da sua igreja. Segure nas mãos de Jesus, Ele te sustenta, não tenha medo. Eu quero orar com você nesta noite. O Evangelho de João de número 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for, virei outra vez, para vos receber para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós ouvimos a Tua palavra, Pai, e esta palavra é o nosso pão espiritual, é o que alimenta o nosso espírito, que alimenta a nossa fé, que nos dá força, perseverança, para suportar os momentos difíceis e permanecer nesta caminhada. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra possa alcançar o coração deste homem, desta mulher, aí onde ele estiver, Pai. Que esta palavra encontre morada no seu coração e possa dar frutos dignos para a vida eterna. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Durante esses momentos em que estamos separados um dos outros, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós estamos unidos pelo mesmo Espírito, estamos unidos pela mesma palavra, pela mesma fé, mesma convicção, e por isso nós te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado. Deus os abençoe em nome de Jesus. O coração não se turbe, crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estai vós prontos. Jesus, vem logo, estai vós prontos. Se hoje a noite vier,
que ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário, buscar logo veio os filhos teus. Jesus, vem logo, estai-vos prontos. Jesus, vem logo, estai-vos prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estai-vos prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estai-vos prontos. Jesus, vem logo, estai-vos prontos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. Amém.